faz uma capacidade, amém? Amém, glória a Deus. Maravilhoso Deus, soberano Pai, de graça, misericórdia. Pai, queremos te agradecer por fazer Glória a Deus. Glória. Pai, para continuar nos abrindo, deixou. Deus é o teu servo, Deus. Abençoa ele, continua fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Igreja, vocês estão presentes, né? Hoje é a segunda aula de exposição, para que na próxima semana a gente já dê seguimento na apostila, né? Na apostila. Então, queria que você ficasse à vontade, né? Você pode fazer pergunta. Estamos no nosso curso de obreiro ADFC. Lembrando que mandei alguns links do nosso site, do nosso canal do YouTube, também do Facebook, onde vai ter materiais para a gente. Também mandei o link da rádio, também ADFC. Só que o link da rádio está lá, você pode baixar um aplicativo no seu celular chamado Zeno Media. Aí você baixa o Zeno Media, procura a ADFC Online, a rádio é 24 horas no ar. O áudio dessa gravação também vai ser colocado lá, para que a gente possa estar interagindo. Além de ter também, vai ter muitas tópicos, onde vai ter slider lá nas bases da rede social, para que possa acompanhar. Isso aqui sim. Amém? Amém. Lembrando para vocês mais uma vez, que é um curso livre de teologia, né? Se é um curso livre, está apto para todo mundo. Como eu botei lá no WhatsApp do grupo de obreiros, o curso livre de teologia não tem a necessidade de ter registro do MEC, que é uma formação livre. Eu acho que vocês deram para vocês lerem lá, não é? Então, qual é a intenção desse curso? É formar obreiros. Vou abrir um parênteses aqui, ó. Lembrando que o obreiro, ele não se forma somente através de um curso, mas do seu proceder através do princípio do manual de instrução de nossas vidas, que nada mais é do que a palavra de Deus. Começando aqui, eu vou fazer uma explanação do que foi falado na aula anterior, só por cima, né, para quem não estava aqui. Ok? A primeira pergunta é: como devemos estudar teologia? A resposta vem: devemos estudar teologia com responsabilidade. Devemos estudar teologia com oração. É por isso que está sendo gravado, é óbvio, para que, se você não deu tempo de escrever e de pegar, você vai lá, e vê direitinho, senta, tira tempo. É muito importante isso. Eu tenho pregado em vários lugares, ido em lugares onde eu fico vendo, né, que tem muitos homens que estão ministrando a palavra, mas a postura linguística, né, a ideia é muito difícil, né? Então a gente está aqui trazendo isso para qualquer pessoa, qualquer ministério. Como devemos estudar teologia? Devemos estudar teologia com responsabilidade, devemos estudar teologia com oração. A palavra de Deus é discernida espiritualmente, por isso devemos orar pedindo a Deus que abra os nossos olhos para podermos ver as maravilhas da sua lei. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e Salmos 119, versículo 18. Entender a Bíblia é uma virtude espiritual que somente Deus pode nos dar. Em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 19. A qualidade de nosso estudo teológico passa pela qualidade de nossa espiritualidade, entendeu? Então, se você não é uma pessoa espiritual, como é que o estudo teológico pode ter? Por isso que muitos homens se enchem da letra, não é? Eles estudam 10 anos, fazem um seminário de 4 anos, depois fazem uma graduação, uma pós-graduação, doutorado, mestrado, e aí vai. Mas se o lado espiritual dele não tiver concernente com o que diz a palavra de Deus, não vai adiantar. E aí, por outro lado, fique bem claro,
Nós não estamos colocando todas as prerrogativas em cima do estudo teológico. O estudo teológico é um complemento, entendo bem, para a vida do obreiro. Por outro lado, tem homens que não sabem nem ler, não é? Mas buscam o que dá na palavra de Deus, se enchem do princípio da palavra de Deus, aí recebe mais autoridade, mais discernimento de que aquele que passou tempo em bancos, sentado, não é? Então, exemplo, o apóstolo São Paulo. Mas o apóstolo Paulo diz que se descer um anjo do céu, pregando o evangelho, que não for o evangelho que Cristo pregou, não creia. E se nós mesmos, os discípulos, também pregar o evangelho, que não seja o que Cristo pregou, não creia, porque é anátema. Uma palavra que quer dizer maldito. O apóstolo Paulo, em toda a sua sabedoria, Paulo ele era um erudito, né? Era um homem muito sábio. A palavra de Deus vai dizer que ele estudou com Gamaliel, né? E muitos teólogos dizem que ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos grandes doutores da lei, né? E ele só se enche mesmo da plenitude de Deus quando ele tem um toque de Deus através de Jesus Cristo no caminho de Emaús. E ali a Bíblia diz que ele cai ao chão, ele fica cego, né? Passou um tempo cego. E aí a Bíblia diz que um homem foi lá orar por ele a mandado de Deus, né? E aqui a gente aprende uma lição, porque a Bíblia fala que esse homem que foi mandado pelo Espírito Santo para ir pregar na vida de Paulo, para orar por ele, era um homem que tinha medo de Paulo, porque o apóstolo Paulo, na época Saulo, a Bíblia vai descrever que ele perseguia os da fé, os que ministravam o Evangelho. E aí, ele diz, eu vou lá no Paulo, persegue todo mundo, o Paulo que cita a morte dos outros, eu? Mas a Bíblia diz que ele obedeceu a voz do Espírito Santo e ele foi orar por Saulo. A Bíblia diz que quando ele orou, e eu já vou procurar o nome dele, ver se você se recorda, caíram as escamas dos olhos de Saulo e agora ele é chamado de Paulo. É tido como um dos apóstolos que não andou fisicamente com Cristo, mas recebeu um toque do Espírito Santo através de um chamado vivificador. O ensino teológico ele é muito importante, né? Não é para você querer ser o maior que os outros, o mais catedrático do que os outros. Não. Quanto mais nós aprendemos no mundo espiritual, mais nós temos que nos tornar humildes, para que a graça de Deus, que já é de graça, se aperfeiçoe em cada um de nós. Ninguém sabe tudo. Você sabe um pedaço, eu sei outro pedaço, o irmão sabe outro pedaço, e depois unimos todos os pedaços e montamos uma ponte que liga um lado ao outro. Eu vou tentar aqui passar todas as informações com mais clareza, né, diferente das ministrações, que é aquela coisa, para que vocês venham entender que verdadeiramente o pastor Lima está querendo passar para vocês através do ensino teológico. Então Paulo, ele ficou cego, né? Os olhos deles, ele criou uma escama. Eu entendo isso, que no mundo espiritual caiu as escamas que tapava a visão espiritual de Paulo, na época Saulo. Quando cai as escamas, ele começa a ver com outra visão. Digamos que ele tinha uma visão, mas agora, pelo toque do Espírito Santo, apareceu nele uma cosmovisão. Ele começou a ver coisas que ele não conseguia ver. Que é que eu estou querendo falar para vocês. Assim é vocês. Estou tentando passar essa cosmovisão através do poder da palavra de Deus. Vou repetir para ver se vocês pegaram. Eu estou tentando passar essa cosmovisão. Eu posso ou não passar a cosmovisão? Sim ou não? Não. Quem passa é o Espírito Santo. Entendeu? Não. Quem passa é o Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento
para levar ao entendimento de cada um de vocês para terem a cosmovisão. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem, olha só, do pecado, da justiça e do juízo é o homem? Não. Quem convence o homem de ter entendimento da palavra é o homem? Não. Então, como eu falei anteriormente, quero todos os obreiros, todo mundo que está na linha de frente, participando dessas aulas, participando desse curso. É um ano. Vou testar crente aqui. Vou botar crente e vou tirar crente. Eu estava observando todo mundo. Agora é hora de puxar a corda. Eu já dei muita corda. Acho que a corda já está lá. O cara saiu daqui e foi para São Paulo com a corda que eu dei. Agora eu vou puxar a corda. Chegou a hora de fazer isso. Amém? Amém. Bem, qual foi o nome do servo de Deus que foi conduzido pelo Espírito Santo para orar na vila de Saulo? Como é o nome dele? Ananias. Quero ver todo mundo falando forte. Ananias. Então vamos comigo. Ananias foi o homem tocado por Deus, que mediante os seus temores, ele obedeceu uma ordem direta do Espírito Santo. E eu aprendo algo com ele. Rapaz, ali tinha um inimigo meu ali, rapaz. E agora o Espírito Santo te incomoda para te ir lá pregar para ele. E aí? Tu vai ou não vai? Vamos então. Vamos explanar o que foi dito. Como devemos estudar teologia? Resposta: devemos estudar teologia com responsabilidade. Devemos estudar teologia com oração. Oração. Como devemos estudar teologia? Mais uma resposta: devemos estudar teologia com humildade. Primeiro, com responsabilidade e com oração. Agora, com humildade. Outra coisa, você não é dono da igreja. Você não pode estabelecer um parâmetro aonde você bota quem você quer e você tira quem você quer. Não, 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 não. Por isso que a palavra de Deus é para todos. Mas a Bíblia diz que nem todos, olha, receberão. Quer um exemplo da Bíblia? Quem fala isso, em outras palavras, é Jesus. E o apóstolo também vai definir isso também. Jesus diz que o verbo, a palavra, o logos, o verbo encarnado, veio para os seus. A palavra veio para os judeus, para o povo de Deus, os judeus, os hebreus. Mas ele vai dizer que mas nem todos o receberam. Olha só. Aí ele coloca uma vírgula, né, e diz, mas todo aquele que o recebeu, entendeu? Não ficará de fora. Todo aquele que o recebeu será chamado, quero ver. Vai ser chamado? Filho de Deus. Filho de Deus. Eu tenho que receber. Então a palavra de Deus vai dizendo que para mim estudar teologia, eu tenho que estudar teologia com responsabilidade. Devo estudar teologia com oração. Devo estudar teologia com humildade. Agora tem mais uma aí, Eu devo estudar teologia. Eu e você tem que estudar teologia com o quê? Com razão. Podemos e devemos usar a nossa razão para estudar e tirar conclusões do estudo das Escrituras, mas nunca fazer deduções, que contradiga o que a própria Bíblia diz. Nossas conclusões lógicas podem muitas vezes ser errôneas, pois pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Quem conseguirá entender os pensamentos de Deus? Você tem razão. Pastor, mas então como é que eu vou estudar a palavra de Deus com uma coerência racional? Simples. Estudando ela, estuda um texto, pega outro texto, faz uma comparação, pega outro texto, faz uma comparação. Se os três textos se uniram e deram a mesma resposta, lembra do que aconteceu quando eu cheguei? Nós vínhamos falando no carro sobre Davi, que Davi pecava e ia para os pés do Senhor, se humilhava, não é? Mas tem gente que quando cai, ele quer logo ir para o mundo mesmo. Parece que o desejo do coração estava lá. E quando eu chego aqui,
O diácono estava falando, o Henrique estava falando, falou agora a mesma coisa. Para testificar o que o Espírito Santo tinha falado ao meu coração, ao nosso coração, dentro do carro, na estrada. Quando eu cheguei aqui, ele repetiu o mesmo, né? O mesmo tópico, eu até rio ali, a mesma coisa. Então, o Espírito Santo testificando. Bem, então devemos estar com razão. Depois eu vou perguntar já esses tópicos que estou falando. Devemos estudar teologia com razão. Devemos estudar teologia com a ajuda do outro. 1 Coríntios capítulo 12, 2. Deus estabeleceu mestre da igreja. Olha só. Isso significa que devemos ler livros escritos por teólogos e seminários preparados, porque se estivermos embasados dentro do princípio da palavra de Deus, todo mundo no mesmo espírito, com certeza vai fluir. Mas se um levar para um lado, o outro levar para o outro, como que vai? As coisas vão andar. Amém? Bem, ratificando uma coisa aqui, devemos estudar teologia com a ajuda dos outros. Devemos estudar teologia compilando passagens bíblicas. O uso de uma boa concordância bíblica nos ajuda a procurar palavras-chave sobre o ensinamento. Temos que estar ligados um com o outro. Beleza? Mais um tópico dele. Como devemos estudar teologia? Devemos estudar teologia com curiosidade. Um texto que você não viu e que alguém falou, tem a curiosidade, eu vou lá pesquisar na Bíblia para encontrar, para aquilo me encher. Vou fazer perguntas e eu quero que vocês respondam em alta voz sobre a questão de como devemos estudar teologia. A primeira resposta: como devemos estudar teologia? Tem gente aqui? Tem. Como devemos estudar teologia? Perfeito. Vamos repetir comigo? Eu falo e vocês falam comigo. O professor pergunta como devemos estudar teologia? Devemos estudar teologia com responsabilidade. Vamos lá. Com responsabilidade, oração, humildade, razão, ajuda o outro, compilando passagens bíblicas, com alegria e curiosidade. Beleza? Anotaram aí? Perfeito. Eu quero dar uma palma para o Senhor, que Ele merece. Caneta e papel na mão, mas depois, se você quiser, você pode ver o vídeo. Curiosidades bíblicas. Vamos aqui de novo. Você sabia que a palavra Bíblia vem do grego? Você sabia que a palavra Bíblia vem do grego? Passou pelo latim, que significa livros. Beleza? Vamos lá comigo? A palavra Bíblia, todo mundo junto. A palavra Bíblia vem do grego. Atravessou o latim. E chegou até nós com um significado livro. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, a palavra Bíblia vem do grego, através do latim. E o que significa? Vamos lá, vou agora ratificar. Eu vou agora dimensionar a palavra, né? A palavra Bíblia vem do grego. E significa? Livro. Pronto. A pergunta é essa. A palavra Bíblia vem do grego e significa? Livro. Beleza. Outra coisa interessante, outra curiosidade. A Bíblia, o primeiro material utilizado para a escritura foram a pedra usada por Moisés. Sim ou não? Sim. Sim. O primeiro material para a escritura. Porque pedra também já era usada para escrever outras coisas. É total que no Egito,
nos povos mais antigos eles também entalhavam pedras. Só que a curiosidade foi o primeiro material utilizado para escrever, entendeu? A Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, foi a pedra usada por Moisés. Qual foi o primeiro material usado para escrever a palavra de Deus? Usado por quem? Moisés. O primeiro material utilizado para a escritura foi a pedra usada por Moisés para receber os 10 mandamentos. Agora melhorou, né? Estão percebendo que eu estou fazendo uma pausa para você pegar o primeiro tópico, depois pegar o segundo tópico? De novo, o primeiro material usado para escrever a palavra de Deus foi a pedra. Usado por Moisés para quê? Para escrever e receber os 10 mandamentos. Isso está escrito em Êxodos, capítulo 24, no versículo 12. Quem sabe dizer onde está escrito também? Também em Êxodos, capítulo 3, versículo 1. Tem outro material ou não tem? Tem outro material, além da pedra. A pedra foi o primeiro material para receber a palavra de Deus. Mas tem outro material. Esse material é chamado de papiro, era extraído de uma planta do seu mesmo nome. Essa planta é aquática, tá? Essa planta era muito vasta, tinha demais às margens do rio Nilo. Estamos falando de Moisés, estamos falando de um tempo que estava presente o rio Nilo, estava presente o Egito. O Egito era uma das civilizações mais antigas e também uma das civilizações de maior inteligência. Perfeito? Bem, vou fazer a pergunta. Quais os primeiros materiais para ser usado para escrever a palavra de Deus? A pedra e o papiro. O papiro era encontrado onde, igreja? Nas margens do rio Nilo. Encontrava muito em outros lugares, mas a Bíblia define muito como as margens do rio Nilo. Em Jó capítulo 8, versículo 11, tá? Vai falar sobre o papiro. Em Isaías capítulo 18, versículo 2, também vai falar do papiro. Sabia que a palavra papel deriva de papiro? Vocês sabiam? A palavra papel deriva de papiro. Sabia que o papel ele é feito através de uma matéria muito importante para nós na natureza. Que matéria é essa? O papel é feito de um material muito importante para nós na natureza. Depois que ele passa pelo processo de industrialização, ele é chamado de um nome: celulose. Uma das maiores empresas de celulose, uma das maiores empresas de celulose no Brasil, está no Maranhão. Quem sabia dessa? Sabia, né? Qual é o município que está? Imperatriz. Também quem fala sobre a questão do papiro e do termo papel é João. Em 2 João, capítulo 12. Tá? Vai falar sobre a questão do papel. Eu quero ir na Bíblia. Abra a epístola do apóstolo João. A segunda epístola do apóstolo João. Segunda epístola do apóstolo João. Vamos lá então. 12. Segunda epístola do apóstolo João 12. Você que está me vendo agora, Deus abençoe, a paz. A segunda epístola do apóstolo João. Segunda João, achou? Vocês, viu que eu peguei vocês? Segunda João 12. João tem capítulo 12. É importante você estar na Bíblia, porque senão vocês não vão. Vocês não vão. Automaticamente vocês nem procuram. Vocês vão dizer, pastor, não tem. Mas como a nossa consciência não está naquilo, vão procurar para ver se encontra. O calendário tem 31 de fevereiro. Mas tem gente que procura ainda. Entendeu? Porque a palavra de Deus ela vai nos levar para um caminho.
Ó, segunda epístola do apóstolo João, versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, a vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Como é que eu vou colocar um testemunho verdadeiro? Como é que eu vou deixar algo para ter testemunhado para o outro? Vou ratificar a pergunta. Um pai, no ápice da sua morte, ele tem muitas riquezas e ele quer deixar estabelecido para seus filhos. O que ele vai fazer? Ele deixa escrito. E para escrever, ele escreve onde? No papel. Esse papel é chamado de quê? Esse documento? Testamento. E aí entra o que eu queria falar usando o papel. O nosso nome vai também estar escrito. A Bíblia vai falar lá em Apocalipse, que vai estar escrito onde? Capítulo 20, versículo 12. No livro. Abre-se os livros. Livro das obras e o livro da vida. Muitas pessoas vão estar com o nome escrito no papel. Esse papel espiritual. Mas também não vão estar com o nome escrito no papel espiritual, né, no livro da vida. Fizeram muitas obras, não é? Mas o nome vai estar lá. Eu quero falar para você interessante, né, que a Bíblia vai falar desse, né, essa coisa maravilhosa que tem o nome escrito. E toda a Bíblia para nós foi escrita hoje. Papel, não é? Então vamos lá. Papel é muito importante. Agora surgiu os e-books. Nós vamos usar muito isso. Que são os livros online, digitais. Olha, é uma outra forma de ser escrita a palavra. Estamos no século XXI, outra forma de ter sido escrita a palavra. Então, aqui fala de testificar. Para mim, testificar algo para alguém, eu tenho que deixar registrado. Testemunho. Como os mandamentos e como o evangelho foram testificados. Perfeito? Bem, abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 4, 3. 2 Timóteo capítulo 4, 3. Eu espero todo mundo abrir. Posso ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Esses não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas, a mentiras. Aí ele vai dizer, versículo 5: tu, porém, sê sóbrio, em tudo sofre aflição, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que eu estou fazendo? Tentando passar a palavra da verdade para vocês não caírem em doutrinas erradas. Hoje fiquei maravilhado com... Eu fiz uma pergunta para o pastor Luiz Carlos, ele vai estar também ministrando aulas conosco. A pastora Jadaila, quero mandar um abraço para ela também, pastor Luiz Carlos, e a pastora Jadaila. Vamos estar ministrando aqui. Acho que uma base muito grande. E eles confirmaram que vão estar dando essa parcela, para testificar essa coisa maravilhosa que é o Evangelho. E nós estamos aqui lutando para que nenhum de vocês caia em falsas doutrinas. E quando eu procurei para ele, eu disse: falar em línguas virou um hábito. Aí o pastor Luiz Carlos: às vezes sim. Mas é muito mais produtivo falar línguas audíveis do que línguas inaudíveis que muitos não conhecem. A Bíblia diz que quando você fala palavras que não têm som perfeito para que o outro entenda, ele não vai produzir efeito. E se não produzir efeito, alguém vai entrar no meio para tirar o diabo. Fica sem fruto. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Entre 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14, onde ele fala dos dons espirituais, fala do maior dom que é o amor. Ele vai falar também dos dons de língua, dom de profecia, e aí vai.
Ok? Sabe o que falta? É que nós venhamos ter uma boa hermenêutica, uma boa exegese do texto. Pastor, o que é hermenêutica? O que é exegese? Nós vamos estar dando tudo isso aqui no curso. Amém? Vamos lá, deixa eu olhar mais um pouquinho para frente. A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 1.600 anos. Olha só. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo, após a invenção do prelo em 1452, em Maniz, na Alemanha. Se o senhor quer me perguntar, pastor, o que foi o prelo? Que negócio é esse prelo, pastor? Que quando inventaram o prelo, ela foi impressa. O prelo era nada mais que uma impressora gigante, que foi usada para copiar a Bíblia. O Antigo Testamento e o Novo Testamento vai falar de impressoras também, sabia? Só que impressoras ambulantes. Impressoras que comiam, que falavam, que ouviam. Eram os escribas. Era uma espécie de impressora. Eles eram as pessoas gabaritadas, aptas para reproduzir, para copiar o Antigo Testamento e os livros proféticos, a Torá. Mas aí aparece o prelo em 1452, quando é impressa a primeira Bíblia em Muniz, no país da Alemanha. Interessante, né? Estão anotando aí? Isso vai cair tudo na prova de vocês. Perfeito? A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748. Anotem, a primeira Bíblia em português foi impressa em 1748. A tradução foi feita através da Vulgata Latina. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção do prelo em 1452, em Muniz, na Alemanha. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748. A tradução foi feita a partir da Bíblia Vulgata Latina. A tradução foi iniciada com D. Diniz em 1279 a 1325. O tempo que foi para fazer essa tradução. O tempo, né? Perfeito? Vai repetir de novo? Você vai ver lá no... Foi? Parece eu vi depois. Não era bom? Assina a aula de novo. Aí lá vocês voltam e passam de novo. Voltam e passam de novo. Não é melhor? Beleza. Vamos repetir mais uma vez. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina. Iniciou-se com D. Diniz em 1279 a 1325. Deu aí para anotar? Deu. Beleza. Agora me lembro aí quando eu estudava, né? Eu gostava de levar um gravadorzinho. Naquela época tinha umas fitinhas assim, bem miudinha, né? Botava um gravadorzinho lá e o pessoal estava falando, eu estava gravando, depois eu ia ouvir tudinho. Você tem celular também, pode gravar para ouvir, mas pode ver o vídeo também. Por isso que é importante, eu quero curiosidade. A divisão da Bíblia em capítulos foi introduzida pelo professor universitário parisiense Stephen Layton em 1227. Vou repetir. A divisão em capítulos foi introduzida pelo professor universitário. Esse professor é de Paris. O nome dele era Stephen Layton. Qual foi o ano? O ano de 1227.
que deveria ser esse cidadão bispo de Cancúria, pouco depois. Olha o que ele fez. Ele fez a divisão da Bíblia em capítulos para facilitar as pessoas a ir lá, porque a Bíblia não tinha esse negócio não, era lido mesmo corrido, capítulos, versículos, não é? Então o Stefano Leite fez isso, mas lá na frente ele foi condecorado como bispo. Stefano Leighton, L-A-N-G-T-O-N. A divisão em versículos, agora foi capítulos. A divisão em versículos foi introduzida na Bíblia em 1551 pelo impressor, também de Paris, Robert Stephanus. Ambas as divisões, tanto do capítulo como do versículo, tinham por objetivo facilitar a consulta dos leitores a entrarem com maior facilidade nos temas, nos tópicos que a Bíblia estava citando. Vocês já observaram como ficou muito bom agora de ver? Tem até o epígrafe, né? Pastor, o que é o epígrafe? Responde aí para mim. É o sobretítulo que tem em cima de cada parte que é importante. Jesus, um exemplo é quando Jesus Cristo vai falar, quando ele chega de uma parábola para outra, aparece parábola da candeia, parábola da dracma, do filho pródigo, não é? Então vou fazendo as citações, né? Aquilo é uma epígrafe. Vamos lá. A divisão em versículos foi introduzida em 1551 pelo professor parisiense Robert Stephanus. Ambas as divisões tinham por objetivo facilitar a consulta, as citações bíblicas, e foi aceita por todos, incluindo aceita pelos judeus. O versículo central da Bíblia, você sabia? Qual é o versículo central da Bíblia? Que divide a Bíblia no meio? Salmos 118, versículo 8. Bora ver o que diz lá o Salmos 118, versículo 8, que divide a Bíblia no meio. Divide a Bíblia no meio. Pega a sua Bíblia. Salmos. Vamos lá para os Salmos. Quero ver se a igreja pegou. Qual é o Salmos? 118. Não estou ouvindo. Qual é o Salmos? 118. Salmos 118. Todos estão com a Bíblia aberta? Amém. Então vamos ver o que fala o Salmos 118. Qual é o versículo? 8. Diz assim, ó. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos homens. E aí? Olha só. Esse versículo divide a Bíblia ao meio. O versículo central da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8, o qual divide a mesma ao meio. O livro de Esther e Cantares de Salomão não possui a palavra Deus. Quais são os livros que não têm a palavra Deus? Esther e Cantares de Salomão. A frase não temas aparece quantas vezes na Bíblia? Você tem ideia? 365 vezes. Eu falei naquele dia aqui, ó, muito respondendo aí, eles pegaram legal, glória a Deus por isso. Responde em voz alta aí para estremecer o inferno. A frase não temas ocorre 365 vezes em toda a Bíblia, o que dá uma para cada dia do ano. Sabia disso? Há 3.573 promessas na Bíblia. 3.573 promessas na Bíblia. O Antigo Testamento encerra citando a palavra maldição. O Antigo Testamento, a frase que termina ele é a palavra maldição. O Antigo Testamento termina onde, igreja? Qual livro? Vamos lá para Malaquias, vamos ver se é isso mesmo. Malaquias tem quantos capítulos? 4 capítulos. E a última frase que está lá em Malaquias, vamos ler o versículo 6? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra
com maldição. Termina com maldição. Mas por que termina com maldição? Porque Deus, através do profeta Malaquias, está dizendo que vai acontecer isso. O filho vai andar em um outro caminho que o pai nunca quis andar. O caminho da salvação. O pai não quis salvação, mas o filho buscou. Mas também, alguns pais vão andar no caminho que o filho nunca vai andar. Então Deus está dizendo, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Anotem. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Quero esse ministério cheio do poder da palavra de Deus. Quem é que liberta o homem? Quero ouvir. Quem é que liberta o homem do pecado? Deus. Através da palavra. A fé vem por quê? Ouvir o quê? Pela palavra eu sou salvo, pela palavra eu sou condenado. Amém? A palavra do Senhor. Voltando para o tópico, isso é só uma introdução, viu, galera? O Antigo Testamento encerra citando a palavra maldição e o Novo Testamento encerra citando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o Apocalipse. Apocalipse termina em que capítulo? 22. Vamos lá então? Versículo 21 diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos, aleluia. Só que tem uma algo interessante. Esse versículo é complementado pelo versículo que é antes dele, que é o 20. Escutem. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. Olha só, aleluia. É lindo, né? Se fizermos uma ligação com o que lemos lá no profeta, o último profeta que está registrado na cronologia bíblica do Antigo Testamento, ele está dizendo algo também interessante: converterá o coração dos pais dos filhos, o coração dos filhos dos pais, para que haja o que? Salvação, né? Se não tiver essa conversão, ele vai vir e vai ferir a terra. Agora vamos levar esse ponto espiritual. Você é a terra. O Senhor que habitar é dentro de você. Casa espiritual. Mas se cumpriu escatologicamente o que o apóstolo João escreve, o que Cristo falou: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É massa, né? Aleluia! Voltando para o tópico, voltando de novo. Vamos voltar aqui. Sabemos então que o Antigo Testamento termina com que frase? Maldição. E o Novo Testamento termina com que frase? A graça. E pela graça nós somos? Oh, aleluia! Aplauda o Senhor, igreja. Pela graça somos salvos. Agora essa aqui é para preguiçoso que não gosta de ler a Bíblia. Escuta. A Bíblia completa pode ser lida em 70 horas, 40 minutos. A Bíblia completa pode ser lida em 70 horas, 40 minutos. A cadência de leitura de púlpito. O Antigo Testamento leva 52 horas, 20 minutos. O Novo Testamento leva 18 horas, 20 minutos. Agora ela vem. Para ler-se a Bíblia toda, olha só, basta ler 5 capítulos aos domingos e 3 nos demais dias da semana. Agora eu pergunto: quantos capítulos leu hoje? Quantos versículos leu hoje? Se você ficar sem comer comida sólida para o corpo, você vai enfraquecer, você vai ficar debilitado. E por que o crente não quer comer a comida espiritual? Assim como a comida para a carne é necessária, a comida, a palavra de Deus é necessária para o espírito, ele está nutrido. Uma coisa interessante, o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, ele vai dar uma definição muito grande do qual o significado da palavra de Deus para nós. Qual o significado da palavra?
para que serve a palavra e o que ela faz em nós. Vamos lá para Efésios então? Efésios 6, 10. Vamos lá então. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Olha o que está falando aqui. Qual o tempo para ler a Bíblia? Você tem que tirar por dia para que ler ela toda. Eu espero todo mundo encontrar para a gente acompanhar, para você ver a importância da palavra de Deus. Quero mandar um abraço especial aí para todos vocês que estão nos vendo pelas redes sociais, que não são do Ministério ADFC, Fidelidade Cristã, mas que são do Reino dos Céus. Aleluia. Vamos então. A epígrafe vai dizer uma coisa interessante. O que é que tem escrito na tua Bíblia aí, antes do versículo 10? Armadura de Deus. Será que os irmãos lá em casa ouviram? O que tem escrito? Armadura de Deus. Armadura de Deus. Vamos ao texto. Versículo 10 de Efésios capítulo 6. Finalmente, olha aí logo que vem depois. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí, igreja. Olha aí, alunos. Finalmente, vírgula. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está dizendo, está afirmando, para que eu e você venha nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Primeiro, como que eu consigo me fortalecer no Senhor? Segundo, como que eu consigo me fortalecer na força do seu poder? Observe, se você fizer uma análise com os olhos espirituais para o texto, está dando duas definições. Primeiro, fortalecer no Senhor. E depois, na força do seu poder. Mas o versículo 11, ele vai dizer agora para nós que eu preciso de algo para que eu possa me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso estar revestido. O irmão aí que é pedreiro, aliás, que é pintor, o pedreiro deixa aí a parede feia, né? Reboco todo cheio de buraco. Aí o pintor vai lá e passa a massa corrida e depois a lixa. Ele revestiu aquela parede, não é? O pedreiro também revestiu a parede antes, que estava só o tijolo. Quando o pedreiro revestiu a parede, vou fazer aqui uma analogia, com o reboco, você colocar o reboco, a massa na medida certa, essa parede vai ficar impenetrável. Criou ali uma proteção, criou ali uma resistência, não é? Mas depois o pintor veio e passou mais uma massa e mais uma lixa, deixou bem lisinho, e depois aplicou uma tinta. A pessoa chega e, poxa, que coisa bonita, não é? Vamos trazer isso para o mundo espiritual. Agora, a parede feia é o homem, tijolo aparente, todo feio é o homem lá, seco. Mas agora veio o Espírito Santo, lembra da massa? Né? Que é o cimento, a areia, a água. Já falei isso aqui outro dia. Agora veio o Espírito Santo, Deus e Jesus. O Espírito Santo, o Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, a palavra de Deus, o verbo encarnado, o Logos, e Deus, o cabeça de Cristo. Agora, essa mistura todinha na vida do homem. O homem terra seca, o homem tijolo feio, junto com os outros, montar uma parede que é a igreja, vários tijolos, representando cada pessoa, unidos, com essa massa todinha aí, serão imbatíveis. Agora a palavra de Deus está dizendo que nós temos que nos revestir. Não lembra do tijolo? Agora nós vamos nos revestir. E não é somente de algo incomum. Entendeu? Ou é? É algo incomum ou algo comum? Algo incomum, igreja. Algo comum é algo que está aí à vista. Algo comum é algo sobrenatural. Ele vai dizer no versículo 11: revestir de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. O meu da palavra, um cavaleiro, quando ia para a guerra, eles usavam sempre uma armadura. Mas antes da armadura, a armadura de ferro cortava a pele deles, eles tinham que vestir uma couraça. Era uma roupa de couro, para que a armadura não ferisse eles.
Pastor, o que é que você está querendo dizer para nós? Estou querendo dizer que você tem que estar preparado, buscar se revestir, né? Cingir o corpo inteiro, né? Se proteger com essa couraça através da oração, para quando vir a palavra de Deus, você está preparado. Porque senão, meu irmão, se tu for começar a pegar a palavra de Deus despreparado, tu vai levar uma porrada. A palavra de Deus é uma espada. Vai dizer assim, ó: revestimos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firme contra as astúcias do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, olha o revestimento que está aparecendo, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, permanecer firme. Estais, pois, firme, tendo vestido o vosso lombo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O revestimento para o homem, o revestimento para os tijolos, que estão agora unidos, formando uma parede, precisa da palavra de Deus. Precisa da palavra de Deus. Mas só que tem uma chamada de atenção aqui para o crente. Tu está pensando que você lê a Bíblia? Escuta, o versículo 18, depois que fala que a palavra de Deus é o capacete de salvação, que é a espada do Espírito, que é tudo isso. Olha o que a Bíblia vai dizer, ó, no versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, além de você orar por você, para que Deus te proteja, né? Tu tem entendimento da palavra, tu ainda tem que orar pelo outro. Lembra dos tijolos da parede? Nós estamos ligados um com o outro através da massa espiritual, que é, entendeu? A palavra de Deus, o Espírito Santo em nossas vidas. Senão não vai dar. Lembra que eu fiz aquela analogia? A água, o Espírito Santo, nós, terra seca, entendeu? Tudo misturado com o cimento, né? Ficou uma liga resistente. Assim, nós temos que estar unidos em um só propósito. Porque senão não vamos chegar lá. Porque temos que estar em oração e súplica. E o apóstolo Paulo vai dizer algo que é necessário para mim, para os líderes. O versículo 19, ó: e por mim, para que me seja dado a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez eu faça conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador e estou preso, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Eu preciso da oração de vocês. Ainda que eu leia a Bíblia, ainda que eu ore, mas eu preciso da oração de vocês, das minhas ovelhas, para que eu possa ter sabedoria no abrir da minha boca. Amém? Voltando ao estudo, eu falei que a Bíblia pode ser lida em quantas horas? 70 horas. Quantos minutos? 40. Na cadência de púlpito, ó, eu lembro aqui. O Antigo Testamento leva quantas horas e quantos minutos? O Antigo Testamento leva 52 horas e 20 minutos. O Novo Testamento, 18 horas e 20 minutos para ler a Bíblia toda. Nos basta ler 5 capítulos aos domingos e 3 nos demais dias da semana. Isso implica dizer que 5 mais 3 dá quantos capítulos? 8. Se você ler 8 capítulos no dia, se lê a Bíblia em 70 horas. Como podemos saber se a Bíblia é infalível? A própria Bíblia afirma. A Bíblia afirma em várias passagens acerca de si mesma que ela é a palavra de Deus e não contém erros. 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,20 ao 21 e Mateus 24,35 vai afirmar a veracidade da palavra de Deus. A expressão, assim diz o Senhor,
é equivalente, se encontra cerca de 3.800 vezes na Bíblia. A expressão, assim diz o Senhor. Se alguma falha for encontrada na Bíblia, será sempre do lado humano, como tradução mal feita, grafia anexada, inexistente, interpretação forçada, má compreensão de quem estuda, falsa aplicação quanto ao sentido do texto e etc. Sabemos refletir com Agostinho, né? Um dos grandes reformadores. No caso desse, deve-se encontrar erro quando o erro é do homem, né? E não da Bíblia. A Bíblia faz referência a fatos atuais, né? Já falei aqui, estou dando de novo, mais uma vez. Por que a Bíblia faz referência a fatos atuais? A redondeza da Terra, estou repetindo, foi dito por Galileu, né? O Galileu, foi ele que descobriu, astrólogo, que a Terra é redonda, olhando lá com uma luneta gigante, um microscópio gigante, apontado para a Lua. Aí depois de algum tempo ele estudando, ele definiu que a Terra era redonda. Só que a Bíblia vai falar isso em Isaías, no capítulo 40, versículo 22. O trânsito pesado e veloz, cruzamentos e os faróis acesos aparecem descritos exatamente como são no dia de hoje, lá em Naum, capítulo 2, versículo 4. A mensagem através do outdoor de placas é uma citação também bíblica, detalhada, está lá no profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 2. A primeira referência à impressão digital aparece no livro mais antigo da Bíblia, Jó, capítulo 35, versículo 7. Impressão digital, na época daquela, que não tinha internet, não tinha tecnologia, mas já está citado lá, a tradução certinha, lá no hebraico. A unidade da Bíblia é um milagre. A unidade da Bíblia pode ser verificada como um milagre. Nela há 66 livros, escritos por cerca de 40 escritores, combinando o período de mais de um século. Esses homens tinham diferentes atividades, né? Escreveram sob forte pressão e grandes situações. Na maioria da parte dos casos não se conheciam, nada sabiam um do outro, e nem o que tinha acontecido. Mas depois de tudo reunido, tudo se encaixou. A Bíblia tem um único tema, qual é? Jesus. O Senhor Jesus, Ele mesmo declara em Lucas 24, 27. Qual é o único tema central da Bíblia? Jesus. Considerando Cristo como tema central da Bíblia, os 66 livros apontam somente para Ele. E é verdade. Já também falei isso na anterior. Como Jesus é? Como a Bíblia descreve que Jesus é? Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Gênesis 3,15. Em Êxodo, é o Cordeiro Pascual. Êxodo 12,5. Em Levíticos, é o sacrifício expiatório. Levíticos 4,14. Em Números, é a rocha ferida. Números 20, versículo 7 até o 13. Em Deuteronômio, capítulo 8, 15, ele é o profeta. Em Josué, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Josué 5,14. Em Juízes, ele é o libertador. Juízes 3,9. Em Reis e Crônica, ele é o rei prometido. 1 Reis, capítulo 4, versículo 34. Em Esther, ele é o providenciador. Ele é a providência divina. Esther, capítulo 4, versículo 14. Em Jó, ele é o nosso redentor. Jó 19, 25. Em Salmo, é o nosso socorro e também alegria. Salmos de número 46, versículo 1. Em Provérbios 8, 22, ele é a sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso amado. Cantares, capítulo 2, versículo 8. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10, ele é o pregador. Ele é o pregador perfeito. Em Mateus 2,6, ele é o profeta, o Messias prometido. No Evangelho, ele se encontra como o Salvador da humanidade, o Salvador do mundo, em João capítulo 3. Em Atos, Jesus é o Cristo ressurgido. Atos capítulo 2, versículo 24.
Amém? Depois vamos lá para vocês verem. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, Jesus é a cabeça, é o cabeça da igreja. O que mais Jesus é? A Bíblia diz que Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, lá em Apocalipse 22, versículo 13. Podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. E ela é infalível. Nenhuma de suas promessas jamais falhou. Nenhuma delas. A seguir, todas as orientações que estão escritas na Bíblia garantem o sucesso a todos e nos leva para o céu de glória. Onde que leva? Para o céu de glória. Amém? Amém. Queria falar que nós vamos dar nessas aulas, no primeiro módulo, Introdução à Teologia Sistemática. A teologia sistemática é uma importante ferramenta em nos ajudar a aprender e ensinar a Bíblia de uma forma organizada. Lembra dos evangelhos reunidos? Né? Você não pode ler um evangelho e pregar só em cima daquele evangelho. Você vai ler todos os evangelhos com a mesma passagem para fazer uma interpretação, uma exegese do texto perfeito. Ok? Por isso que a teologia sistemática é muito importante para nós que estamos aí. Sim. A teologia sistemática é a mesma reformada? Dependendo do ponto de vista de alguns teólogos. Alguns tentam colocar ela no mesmo patamar, outros têm suas definições. É por isso que é muito importante a gente ir para uma linha de entendimento onde todo mundo ganha, todo mundo aprende e todo mundo pode ser instruído pelo Espírito Santo. E se você também for se ligar na base teológica de ideias de muitos teólogos, é muito conflito. Fica bem claro isso. Amém? Então, o que eu fiz? Eu fiz questão aqui de colocar pontos que nos ajudem e não compliquem a nossa mente, a nossa vida, os ensinamentos. Ok? Isso aqui é filosofia. Né? Aqui vamos aprender vários temas. Vamos aprender as definições da teologia sistemática, outra definição da teologia de Alexander. Vamos aprender a base das ideias de Thomas, né, de Armstrong, também de Shedd, definições que foram erradas e são muito ligadas hoje também. Tudo isso a gente vai aprender. Pastor, quem foi esses caras? Foram reformadores, eruditos, muitos deles foram bispos, né, da igreja romana, outros foram protestantes. Então a gente vai estudar uma teologia aberta, né? Não a teologia do sistema, como eu falei hoje para os meninos. A igreja romana, ela prega a teologia do sistema, o sistema dela, sistema fechado. E nós vamos aprender aí uma base teológica falando de todas as doutrinas religiosas e tirar o melhor proveito que está baseado dentro da verdade. Uma das coisas da igreja, né? Eu falo outro dia, é a questão de orar para os mortos, acender vela para os mortos. Foi instituído pela igreja. Em um dos concílios, a gente vai estudar sobre isso. Orar para os mortos, para os santos da igreja. Né? A dizer que a pessoa está no purgatório e depois rezou lá e ele sai do purgatório, vai para o paraíso. É mentira da igreja, dos ideais da igreja. Porque lá em Apocalipse vai dizer que os livros vão se abrir e o nome que não tiver no livro da vida, ele não vai ser lançado no fogo, onde não se apaga e o bicho nunca morre. Mas para a igreja morreu, vai estar no céu. A igreja romana morreu para o céu. Algumas ideias teológicas da igreja morreu para o céu. Esquece que a Bíblia fala em Apocalipse que vai ter um julgamento dos pequenos e dos grandes. A Bíblia diz que o mar vai dar os seus mortos. O inferno vai dar os seus mortos que lá estão, e a morte vai dar os seus mortos, para que venham a saber a segunda morte. Como porém estão no céu? Você já perceberam que no céu só estão os líderes da igreja romana? Muitos pastores aí deram a vida, mas nenhum foi canonizado pela igreja como santo, porque é ironia pura. Como eu prego os mortos, dou os mortos para os homens, se a Bíblia diz que vai ter uma segunda morte. Já imaginou? Tanta gente que morreu lá crendo que Antônio, o exemplo, está lá intercedendo por ele.
Aí no dia lá ele vê Antônio, nem se Antônio não entrou. O nome não estava lá. E aí, por isso a Bíblia diz que vai ter muitas surpresas. Naquele grande dia vai ter pranto e ranger de dentes. As definições erradas. Vamos aprender sobre a teologia bíblica, investigar as verdades de Deus e o seu universo no seu desenvolvimento, devidamente ordenados no seu ambiente histórico, conforme nos apresentados. Os diversos livros da Bíblia. A teologia bíblica é a exposição do conteúdo doutrinário, também ético, da Bíblia, conforme os originais, viu? Que são revelados. A teologia bíblica atrai o material exclusivo da Bíblia, é tirado de lá. O seu período compreende somente até o final da era apostólica. Entendeu? Mas tem muita gente aí, apóstolo, Luiz, né? Eu não sei o que falta ser consagrado. Acho que falta ele ser consagrado de ser Deus. Né? A gente vê hoje aí, a própria Bíblia vai dizer da base apostólica, né? Nós hoje vemos tanta coisa, a igreja é tanta coisa, mas se você falar que está errado, é você que está errado. Entende? Por isso tem que ter muita coerência. Vamos estudar teologia dogmática. É a sistematização e defesa das doutrinas expressadas, que são expressas nos símbolos e hologramas que estão contidos na Bíblia. Mas muitas igrejas pegam símbolos que estão lá e fazem símbolos dogmaticais. Assim, temos o Dogma Cristão, por M. Manson, um livro muito interessante, esse livro que vai falar dos dogmas da igreja. Tem muita igreja evangélica criando dogmas, dogmatizando, sincretizando textos bíblicos e fazendo dela uma doutrina. Perigoso isso. Perigoso isso. Vamos estudar teologia exegética, que é todo estudo do texto sagrado e assuntos relacionados através de estudo da língua e dos originais, da arqueologia bíblica, da hermenêutica bíblica e da teologia bíblica, para que tenhamos um entendimento profundo do que vamos falar, pregar e ensinar, para que não ensinamos heresias. Vamos estudar a teologia histórica, que considera o desenvolvimento histórico da doutrina, mas também investiga as variações secretas e também heresias que são pregadas além da verdade. Ela abrange a história bíblica, história da igreja, história de missões, história doutrinária, história dos credos, história das confissões. A teologia histórica tem o seu período compreendido desde a era apostólica até os dias de hoje. Então são várias bases que nós vamos estudar. Teoria sobre a existência de Deus. Ateísmo, deísmo, panteísmo e teísmo. Ateísmo nega a existência teórica e prática de Deus. Deísmo: Deus criou, mas se retirou e deixa a criação à sua própria sorte. Ele não interfere. É a ideia que eles acreditam nisso. Os ateus não creem em Deus. O deísta diz que Deus criou, mas também não deixa todo mundo à revelia. Eles ensinam que Deus faz isso. Cada um cuida de si. O panteísmo: Deus é uma força impessoal que está presente em tudo. Eles acreditam nisso. O teísmo: existe um Deus. Para eles existe um Deus vivo e pessoal, que criou o governo de todas as coisas. Não se pode duvidar da existência das suas ideias práticas, visto que tanto a Escritura como a experiência atestam a respeito dos ímpios. Os Salmos 14:1 declara isso, né? A base leva a uma subversão que não existe Deus, entendeu? Mas também define que é um Deus, somente um Deus. O Salmos 10, versículo 4, a partir dele vai ter isso. Paulo lembra isso, e ele diz que eles tinham um estado anteriormente, sem Deus no mundo. Efésios vai dizer isso. Sem Deus não existisse no mundo, como que o mundo poderia existir? Isso é o teísmo. Agora, será que nós nos encaixamos em algumas dessas aqui? Sim ou não? Hã? Você se encaixa em qual? Ou da poltrona?
Você se encaixa em qual? É você mesmo que virou para trás. Se encaixa em qual? Deísmo, panteísmo ou teísmo? Hã? Nós somos qual? Hã? Nenhuma dessa, porque o cristão ele aceita a existência de Deus pela fé. Somos cristãos. O cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Viu? Essa fé não é uma fé cega, mas uma fé baseada em provas. E as provas se acham primeiras nas Escrituras, como a palavra de Deus é inspirada e é secundariamente na revelação de Deus, na natureza. A prova bíblica sobre este ponto não nos vê forma de não declarar, não afirmar que existe um Deus verdadeiro. Sim, o teísmo, eles acreditam que existe um Deus, que é vivo, que é pessoal, não é não? Mas também eles não fazem a subdivisão, está por lá na frente, sobre a questão Pai, Filho e Espírito Santo. Interessante? Natureza, a gente vai aprender a natureza de Deus. Perfeito? A apostila vai estar dizendo para vocês, cada tópico desse que eu vou ler, vai estar lá falando, e aí vai ser bom porque vocês vão estar acompanhando o que eu vou estar explanando. Então nós temos que aceitar a existência de Deus pela fé. Amém? Amém. Beleza. Outro tópico. Provas racionais da existência de Deus. Nós vamos aprender. Argumentos teológicos sobre a existência de Deus. Argumentos arqueológicos sobre a existência de Deus. A arqueologia prova, né, os achados, né, que foram encontrados por arqueólogos em sítios de arqueologia em Israel, provam a existência de Deus. O argumento cosmológico, tem uns que né, é aquele com os cosmos. Quer ver? É perigoso uma pessoa sair de casa. Não, quero ver o signo. Ah, o meu signo está dizendo para não sair hoje, eu não vou sair. Argumento que está baseado nos astros. Entendeu? É um argumento cosmológico. Quer dizer, acredita nos cosmos. Paulo vai dizer que o homem acredita nos astros, na lua. Olha só, mas não acredita na palavra de Deus revelada e verdadeira. Vou terminar aqui. Argumento teológico, argumento moral, argumento histórico e entológico. Entendeu? Conclusão, vamos fechar. Nada podemos saber de Deus se Ele mesmo não quiser revelar. Todo o nosso conhecimento de Deus é derivado da sua autorrevelação. Na natureza, na Escritura, nas Escrituras Sagradas, precisamos de um relacionamento especial e íntimo com Ele. Palavra, oração, orar pelo homem, ajudar o homem, é uma gama de coisas. Eu não posso orar somente por mim, tenho que orar pelos outros. Orar por aquele que vos persegue. Para se cumprir, para me fechar, algo está escrito no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Eu sempre cito aqui na igreja. Diz que naquele grande dia, quando o Senhor vier na sua grande glória, junto com seus santos anjos, Ele vai fazer a separação das ovelhas e dos bodes. Olha a salvação aí, ó, entrando. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 25, no versículo 31, que vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Vai dizer para as ovelhas: vinde a mim, bendito do meu Pai. Ela vai entrar agora o que nós temos que fazer, o crente, o cristão. Vinde a mim, bendito do meu Pai, que me viste com fome e me deste de comer, que me viste com sede e me deste de beber, que me viu nu, me vestiu, que me viu prisioneiro, foi me visitar, que me viu doente, foi me ver. Eu era andarilho, forasteiro, não tinha casa, mas você me hospedou. As ovelhas vão chegar para Jesus e dizer: Senhor, quando foi que te vimos assim? Jesus responde para eles: quando fizestes uma dessas coisas aos menores dos meus pequeninos, foi a mim que fizestes. Não é legal? Orou, mas também ajudou. Orou, leu a Bíblia, mas cuidou do outro. Orou, leu a Bíblia,
mas perdoa o outro. Perfeito? Estava falando para o irmão sobre a questão de falar do outro. Às vezes nós nos sentamos para falar do outro, mas, né? Mas o que a Bíblia diz? Tiago, o apóstolo São Tiago vai dizer que quem fala mal do irmão, fala mal da lei, que é a palavra de Deus. E a lei é perfeita. Então eu vou falar de alguém. Viu como nós cometemos outros erros às vezes? Não, eu sou crente. Aleluia! Sai, faz isso, cara. A cara rajada de língua aí. Mas o coração tem inteiro de mal. Para acontecer, no mesmo texto, seguindo à frente, Mateus 25, passando o versículo 31, ele vai dizer lá na frente que, para os bodes, apartai-o de mim, malditos, eu vos não conheço. As ovelhas, vinde a mim, benditos. Para os bodes, apartai-o de mim, malditos, eu não conheço. Quem me viram com fome, me viram nu, com sede, sem casa, doente, e não foram me ver. Aí entra o papel da capelania de novo, mais uma vez. Né? É muito importante isso, porque a capelania ela foi criada numa época de crise. Os primeiros capelões começaram em frente de guerra. Segunda Guerra Mundial. Os caras foram para lá. Tiroteio comendo, ele lá cuidando dos feridos, dando amor. E não eram reconhecidos. Porque não errava, eu sou capelão, fulano de tal, presidente da convenção, Joana Dark, e não sei o que, balalá, contas e cira dos cursos que fez. E aí, irmão, será que a gente foi lá mesmo? Beleza? E eu quero fazer uma coisa diferente. Vamos tentar fazer diferente. O legado que a gente vai deixar é isso, igreja. Tá pensando que o legado pro teu filho é a faculdade? Isso é bom. Pagar a faculdade pro filho, estudo, mas o legado não é isso não. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar todas as coisas do mundo, ganhar o mundo inteiro, sabedoria, status e perder a alma. É muito importante. Nada podemos saber de Deus se Ele mesmo não quiser. Se Ele não quiser revelar. Todo o nosso conhecimento de Deus é derivado da sua auto-revelação, da sua natureza. Nas Escrituras Sagradas, precisamos de um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Amém? Amém. Nos encontramos aí na próxima quarta-feira. Vamos ver se já tem apostila para a gente dar já início ao primeiro tópico do nosso curso de obreiro. Amém? Amém. Deus nos deu a capacidade para isso. Deus nos deu a capacidade de produzir, a capacidade de editar, a capacidade de, que nós temos editora para fazer isso, tudo no nosso ministério. Hoje eu entendo tudo isso que Deus me deu, a capacidade de fazer, montar, escrever, desenhar, tudo com propósito. Lembra que eu preguei uma vez aqui para vocês? Eu estava em cima do trio elétrico, no carnaval de Lava Prato, da cidade de Ribamar. A estimativa da polícia militar era 70 mil pessoas. Eu lá em cima do trio elétrico, o som do trio elétrico por cima. Mas eu ouvi uma voz que ecoou dentro de mim que disse: a voz que eu te dei foi para tirar eles do mundo, não para levar para o mundo. A minha voz era a voz que ficava lá em carnaval, chamando as pessoas para ir para a festa, dança de boiadeiro. Minha voz era fazer a abertura das festas. E aí eu fico vendo hoje aqui em Ribamar, tem muitos homens que são da igreja, mas fazem um papel para o mundo. Eu sou o irmão da igreja. Mas a voz dele está convidando a pessoa para a seresta, para a festa, levando para o mundo. Não há comunhão entre as trevas e a luz, e de uma mesma boca não pode sair bênção nem maldição. E de uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Diga o Senhor, fica de pé em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Soberano Deus eterno, Pai, Deus bondoso, Deus bendito, Deus eterno. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. E eu creio que o Senhor vai estar conosco. Mais pessoas, meu Deus da glória, Pai, que são de outros ministérios, vão estar se enganjando conosco nessa escola, a primeira escola de líderes, meu Deus da glória, aqui da cidade de Balneário, em São Paulo de Ribamar, é a escola da EFC, e nós vamos fazer líderes. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, para um propósito. Por isso, meu Deus da glória, nos instrui a cada dia, meu Deus da glória, a tua graça e a tua misericórdia, eu creio que está sobre nós. Toma cada um deles, tu me vendo agora, meu Deus da glória, aquele que do coração deseja estar conosco.
Você que está em casa também quer nos ajudar. Meu Deus da glória, Pai, com material para impressão desse material. Você que não vai fazer o curso, você quer semear na vida de alguém, entre em contato comigo. Aí, por esse canal que você está me vendo, eu vou colocar o número aí para entrar em contato, para que nós possamos assim, Pai, levar o material e a palavra de Deus, como diz a Escritura, até os confins da terra. Aleluia. Eu sei que está indo, porque está em rede nacional, né? O Facebook, as redes sociais, em todo mundo, está sendo global. Quero mandar um abraço especial para o Manuel, que está na África. Falou comigo antes de ontem, né? Ele falou comigo pelo WhatsApp, bando de criancinha lá, ele mostrando, né? O Manuel Lavinha, Deus abençoe, em nome de Jesus. Ele está em Moçambique, na África. Manuel, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Lá fala português. Para vocês de outra língua, que também estão no Facebook também, né? Que Deus venha abençoar cada um de vocês também, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai, toma cada pessoa, Senhor. Pai, o abençoa. Pai, multiplica 100 vezes mais tudo que eles têm colocado para a tua obra, Senhor. Pai, assim, meu Deus, Pai, crendo no poder da tua palavra, Senhor. Neste momento, eu estabeleço que todas as aulas, meu Deus da glória, de sábado, vão ser reunidas ali. Você trouxe sua oferta, você pode botar ali, que vai ser colhido isso aqui para reverter em material. As aulas de sábado vão ser colhidas para o material. As aulas de quarta-feira vai ser colhida para a igreja, para gastos da igreja. Perfeito, então? Então, recebam a bênção sacerdotal. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que o Senhor faça esclarecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o nosso rosto em dia de angústia, de dor e de aflição. E que o Senhor nos dê a paz. Que a graça dele, que o Espírito dele e que o amor dele seja todos nós hoje, para todos sempre. Nós vamos dizer? Amém. Oi, paz, que uma noite maravilhosa, um final de semana maravilhosa. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.